Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal e dessa vez trazendo o que é para muitos uma boa notícia, inclusive eu. Há mais ou menos 7 dias atrás a gente fez o vídeo Globo não é mais internacional, maior crise financeira da história, coloca um fim na história, no caso na história da Globo Internacional, que deixou de ser exibida em diversos países. E embora a gente tenha falado da matéria, mostrado os fatos, tem gente que confunde opinião com alienação. Mas a opinião é você dizer, olha, eu gosto mais do dia quente do que o dia frio. O outro diz, eu prefiro o amarelo ao invés do azul. Isso é opinião. Agora, quando alguém mente e todos os fatos, as consequências inclusive disso, estarem sendo apresentadas e você diz, não, eu acredito nisso, como se isso fosse uma opinião diferente, na verdade a pessoa está sendo apenas mais um gado. Então, mesmo a gente mostrando os gráficos das perdas gigantescas que a Globo está tendo, você vê que todas as emissoras perderam de fato muita audiência. Mas credibilidade, relevância, como a Globo perdeu, nenhuma outra perdeu tanto assim. É claro que eles ainda são grandes, é um grupo forte, mas está caindo e está caindo com força total. Então, antes de a gente ver a matéria aqui, eu quero mostrar que todos os indícios de fato apontam que a Globo está falindo. Mesmo para aqueles que não acreditam, veja alguns desses fatos das principais programações da Globo que ela já perdeu porque não pode pagar. A verdade é essa. Então vamos ver isso em seguida. A gente já começa com a matéria. A principal competição esportiva do continente americano agora é do SBT. A partir de agora, será daqui que você vai acompanhar com exclusividade na TV aberta os jogos da Conmebol Libertadores. Será a primeira vez em quase 20 anos que a exibição do jogo que decide o torneio não será feita pela TV Globo. Faltam 25 dias para a bola rolar em mais uma edição da Copa América. O torneio de seleções mais antigo do mundo você vai acompanhar só aqui no SBT. A partir do ano que vem, o Campeonato Paulista vai ser transmitido aqui na Record TV. Agora além do Campeonato Carioca, a Record exibe com exclusividade na TV aberta a maior e mais tradicional competição de futebol estadual do país. A Liga dos Campeões da Europa, a Champions League, vai estar na TV aberta, vai estar aqui no SBT. O time da Record TV está pronto para transmitir o Campeonato Paulista. O direito de transmissão vale por 4 anos. A emissora passa a ter os direitos de transmissão exclusivos na TV aberta dos 2 campeonatos regionais mais importantes do país, o Cariocão e o Paulistão. A Fórmula 1 está aqui, veio para cá. Assim, já está assinado o contrato? Já está assinado. É um evento. Já assinou o contrato. Evento monstruoso. O GP São Paulo foi sucesso de público na tela da Band e a corrida explodiu também na internet. A Fórmula 1 está atraindo uma nova geração de fãs brasileiros. A Band conseguiu, enfim, bater o primeiro lugar de audiência e esse foi o principal resultado, o principal ponto de audiência que a Fórmula 1 atingiu na Band. Isso é incrível e isso deixa ali a Globo, principalmente por ter perdido a categoria depois de 2 meses depois, tá aí o Breno Lopes, herói do Palmeiras, herói do Maracanã e um dos heróis da história da Libertadores. Depois de 2 décadas, o Palmeiras pode comemorar novamente a Libertadores. Você deve estar estranhando as imagens dessa reportagem, mas é que a Globo não é a detentora dos direitos da Libertadores e não recebeu a tempo, infelizmente, as imagens do jogo para que a gente pudesse exibir aqui. Como você viu, contra fatos não há argumento. Ela não abriria mão dessa programação toda simplesmente porque agora ela não conseguiu cobrir a proposta das outras. Então, a matéria do nosso irmão Santos Meira comprova que, de fato, a Globo pode estar nos seus últimos dias. Escuta só, para reduzir custos, Globo vende até torres de transmissão em negócio milionário. Matéria de 1/12/2021. A Globo fechou a venda de 17 torres de transmissão em diversas cidades no Brasil para a empresa IHS, sediada na Nigéria. O objetivo da negociação é arrecadar dinheiro para investir em mais produções e reduzir custos de operação. O acordo foi aprovado pela CADE, Conselho de Administração e Defesa Econômica. O contrato começou a valer em janeiro, mas mesmo após a venda, a emissora seguiu usando os transmissores. Foi assinado um acordo para que os nigerianos cuidem de toda a infraestrutura do parque tecnológico. Os novos donos, porém, também poderão ceder a estrutura para emissoras concorrentes. Vê só, família. Aquele sinal que a Globo sempre teve na frente das outras. Você ia em uma loja de eletrônicos, né? Você via todos os aparelhos de TV ali, do pequeno ao grande, todos ligados na Globo. E por que isso era feito? Não era porque o dono da loja adorava a programação da Globo, mas é porque ela tinha o melhor sinal. Então a pessoa queria mostrar ali pro cliente que a televisão dela tinha uma boa imagem e tal, e ela queria um bom sinal. Então todas
as lojas de eletrônico, geralmente, principalmente nos anos 90, que isso era bem popular, né? Fazer aquelas pirâmides de televisão e elas todas ligadas na Rede Globo. Então esse sinal dela agora acaba de enfraquecer, tá certo? Veja só, ou seja, a Globo continuará a usar a torre para emitir seu sinal digital de TV aberta, por exemplo, mas com gastos bem menores. A emissora não vai precisar mais desembolsar milhões em manutenção como acontece hoje, porque ela não vai ter mais os transmissores. Agora, como é uma matéria da mídia, eles tentam sempre, é uma matéria da UOL, eles tentam sempre dar aquela volta por cima, porque eles fazem parte dos mesmos grupos, meus irmãos. Têm as mesmas intenções. Acredito que a Globo está sofrendo tudo isso, porque a gente sabe muito bem que a elite é dona do dinheiro, mas a Globo ela fracassou no seu papel. Ela deixou diversas coisas que não era para ter acontecido e aconteceram, porque a Globo não conseguiu fazer o seu papel de manipulação como deveria. Então tem outras prontas para fazer esse trabalho e aí o poder dela está sendo passado para essas outras. Eu falei isso quando a gente fez vários documentários antigos aqui, que a pirâmide dos donos do mundo, seja no setor que for, econômico, político, de mídia e etc, esporte, quando um tijolo que compõe essa pirâmide apresenta alguma falha, vários outros tijolos, no andar de cima e de baixo, ocupam aquela posição. E naquela vaga que fica, vários outros tijolos estão novinhos, prontos para entrar em ação. É por isso que esse sistema sobrevive desde que o mundo é mundo. Aí a matéria continua dizendo o seguinte, ó, junto com a venda de torres, a emissora também se desfez de 16 imóveis, onde ficam parte das antenas. Essas foram arrematadas pela empresa Sanjimignano. Segundo os documentos do processo do CAD, a Globo vendeu suas torres de transmissão por ver uma oportunidade de enterrar dois problemas de uma vez. O maior deles envolve custo de operação, atualmente a principal causa de atenção na Globo. Segundo o balanço do último trimestre divulgado pelo colunista Guilherme Ravanchi, do Notícia da TV, o Grupo Globo gastou 28% a mais em relação ao mesmo período do ano passado, com operação técnicas e investimento em tecnologia. O gasto chega a ultrapassar a marca de 1 bilhão. O objetivo da Globo é reduzir em até 25% o que se gasta com essas operações. No CAD, ele confirmou que é uma oportunidade de desenvolvimento de ativos, proporcionando a redução de custos com uma atividade secundária ao negócio principal. O valor da venda ficou em sigilo no CAD, mas fontes do mercado ouvidas pela coluna dizem que uma transação do tipo não sai por menos de 200 milhões. O CAD aprovou o negócio sem restrições, por entender que a IHS tem apenas 20% de participação no mercado brasileiro de torres. É a segunda operação em menos de 3 meses que a Globo faz para arrecadar dinheiro e tentar diminuir suas operações. Em setembro, a empresa vendeu seu data center, após fazer um acordo com o Google, que vai colocar todo o seu arquivo no formato de nuvem. Procurado para comentar a operação institucional, a Globo respondeu após a publicação da reportagem com a seguinte nota: como temos divulgado de forma recorrente, a Globo está em pleno processo de revisão do seu modelo operacional, implementando medidas que visam apoiar a transformação da empresa em sua estratégia D2C. Neste sentido, a empresa vem buscando ampliar sua eficiência através de captação de novas fontes de receita, da racionalização na gestão de custos e da aplicação da sinergia entre suas operações, gerando valor em tudo o que faz. Portanto, atribuir a venda das torres de transmissão apenas a corte de custos é uma visão discussionista, que não considera a estratégia de negócio da companhia. Como informada ao CAD, a venda das torres significa uma oportunidade de desinvestimentos de ativos, que são parte de uma atividade secundária ao seu negócio principal. A matéria ainda repercute de forma equivocada os resultados apresentados no terceiro trimestre e apontam custos operacionais derivados da retomada da programação e investimentos em novas tecnologias da ordem de 14% e não 28%, como afirma o jornalista. Por último, a Globo tampouco reconhece os valores envolvidos na negociação. Tais informações são meramente especulativas e não refletem a realidade da negociação. Infelizmente, meus irmãos, vocês sabem que a Globo ela é campeã em sonegação de impostos, né? Inclusive, você vê a cara de pau do atual governo, que sempre se pôs contra a Globo, mas já mandou ajuda para eles e não botou para frente a dívida bilionária que a Globo tem com o país. Se eu não me engano, depois eu faço outra matéria explicando isso, se for da vontade de vocês. Se eu não me engano, essa dívida já expirou. Ficou tanto tempo lá arquivada, né? Perderam toda a documentação, inclusive. Um monte de falcatrua que a gente já falou aqui. E entra governo, sai governo e isso só vai se adiando. Então com isso a gente vê, meus irmãos, que esses caras são todos farinha do mesmo saco. É isso. A Globo atravessa nesse momento a maior crise que ela já passou. Isso é um fato. Tanto de audiência, quanto de credibilidade e de situação financeira. Então pelo menos isso não é graças aos políticos. É o que eu sempre falei aqui. Não precisou o político caçar a concessão dela,
Não precisou intervenção do Estado, precisou apenas que o Estado parasse de atrapalhar, ou seja, pegar e dar dinheiro para os caras. Mesmo assim ainda fizeram, o atual governo ajudou. Mas o fato é que a população fazendo a sua parte é o principal. Ainda está longe, né, de ser totalmente o fim dessa emissora corrupta, essa emissora que sempre ficou do lado errado da história, essa emissora que sempre ficou contra o povo, que sempre manipulou, que contribuiu para que o Brasil esteja exatamente como está, de joelhos à vontade internacional. Tudo que é contra o povo, a Globo sempre foi a favor. Então você vendo hoje a Globo passar por isso, você entende que a conscientização das pessoas pode fazer a diferença. Eu lembro que quando a gente falava disso, lá no começo, em 2014, muita gente dizia: ah, mas o que adianta? Eu desligo a minha televisão e meu vizinho, minha vizinha liga a deles. Eu digo, mas pelo menos é um a menos. E essa forma de pensar vai contagiando. Cada um fazendo a sua parte, hoje está aí o resultado. Por mais que se injete dinheiro, uma hora cansa, meus irmãos. Os donos do mundo são, de fato, os donos do dinheiro. A gente sabe disso, 90% está na mão deles. O resto, os 10%, menos que isso, talvez 7%, alguns falam, é dividido entre toda a população. Mas, pense você é dono do dinheiro e você está investindo em alguém que não está produzindo resultado, que está permitindo que coisas que você está pagando para não acontecer, aconteçam, é óbvio que você vai colocar outra pessoa no lugar, porque o que mais tem é isso, gente doida para se vender. Ainda mais quando a gente fala de mídia. Então a decadência é grande, corte de salário, agora eles estão também migrando para o lado da stream e vários artistas também reclamando do valor que eles estão pagando, baixíssimo. Então tudo isso, meu irmão, se você monta um quebra-cabeçazinho, você vai colocando as peças no seu devido lugar, você entende, a Globo está realmente caindo muito. Acredito que quem vai ficar realmente no lugar dela seja a Rede Record, que está sendo muito mais eficiente do que a própria Globo, está sendo mais inteligente nas suas atitudes. Pelo menos é assim que eu estou enxergando nesse momento. Enfim, eu gostaria de saber a tua opinião, deixa aí nos comentários, meu querido irmão. A gente vai voltar amanhã, se assim o criador permitir. Link dos nossos produtos aí da Hotmart para você participar do sorteio do Arte Cristina. Ao adquirir os produtos, você participa gratuitamente do sorteio, tá certo? Ou um ou outro produto, você recebe de 1 a 3 números. Além disso, você pode escolher ou o veículo, se você for o ganhador, ou o valor dele, que seria 25 mil, a sua livre escolha, tá certo, irmãos? A gente vai fazer esse sorteio assim que completar 1000 participantes. Então fiquem todos com Deus, um abraço e tamo junto!